Um monstro deve inspirar terror, por vezes anunciando a sua monstruosidade com uma aparência grotesca, por vezes escondendo perigo debaixo de um verniz de beleza. E, em geral, essas não são as características que você usaria para descrever o seu par romântico ideal. Então, como explicar o apelo e o fascínio de um romance com monstros? O escritor francês Gustave Flaubert diz que nós não devemos olhar para o abismo, porque no fundo dele jaz um charme inexprimível que nos atrai. Você já esteve num lugar muito alto e quando você olhou para baixo você sentiu que tinha algo te puxando? Essa é a sensação de vertigem, o famoso vertigo. Os monstros eles nascem dessa mesma dicotomia de atração e repulsão. Nos filmes de terror é mais simples da gente enxergar isso. Medo a gente não gosta de passar na vida real, certo? Mas a gente vai ver filme de terror por quê? Pra passar medo. Parece contraditório? É, só que na real a gente gosta de experienciar a ideia do medo em um ambiente que seja controlado e seguro. Mas, Drakini, eu não vou assistir um romance pra passar medo. Eu quero ver uma coisa bonitinha. Eu entendo, mas é exatamente aqui que os romances com monstros se diferenciam dos romances tradicionais. Elias, どこですか? Edmund Burke, um filósofo irlandês do século XVIII, ele diz que tudo o que causa a ideia de dor e de perigo pode ser fonte do sublime, que é a emoção mais forte que a mente pode produzir. Nós vivenciamos o sublime ao sermos confrontados pela vastidão, pelo infinito, pela escuridão e pelo que é aterrorizante. O oceano pode ser sublime, a imensidão do espaço é sublime, uma tempestade pode ser sublime, e até mesmo um monstro pode ser sublime. Unable to perceive the shape of you, I find you all around me. Your presence fills my eyes with your love. It humbles my heart, for you are everywhere. Segundo Burke, a origem do sublime está na ideia da dor, enquanto da beleza está na ideia do prazer. A monstruosidade é o que traz o sublime ao gênero de romance. A Corsac, que é uma pessoa que faz várias análises maravilhosas, ela escreveu que parte da atração da monstruosidade está no fato do monstro se comportar mal e transgredir as barreiras morais, e não em apenas ele ser mal compreendido. E eu arrisco dizer que isso acontece porque a possibilidade do perigo está diretamente associado à capacidade da coisa originar o sublime. Um oceano totalmente seguro, ele não é sublime, ele é uma piscininha. A piscininha está sob o nosso controle, o oceano jamais. O monstro sublime, ele é igualmente livre e ameaçador. A gente pode pensar que um romance com monstro é uma comunhão com essas forças além da compreensão humana, que são infinitas, vastas e aterrorizantes. Imaginar que esses poderes eles podem se curvar por um momento para atender ao nosso prazer é uma fantasia bastante poderosa. Just fear me, love me, do as I say, and I will be your slave. E eu acho que a declaração que o Rei dos Goblins faz para a protagonista Sarah encapsula perfeitamente tudo isso que eu disse até agora. Ele brinca com essa balança de poder, sugerindo uma igualdade entre eles, que é uma ideia super sedutora. A própria frase ela é estruturada em cima de contradições, que, como eu disse, é o coração dos monstros. E nós temos o senso de perigo. O Rei dos Goblins se auto-escalou como vilão no conto de fadas da Sarah. Se ela aceitar a proposição dele, é o mesmo que ela ser derrotada. Ele é o proibido e tudo que é proibido é tentador por si só. Os monstros eles são outsiders, eles existem fora da sociedade e por isso eles podem ser o quão exuberantes eles quiserem, livres de qualquer amarra social. Os monstros de antigamente, aqueles nas bordas dos mapas, eles eram guardiões do desconhecido. Portanto, eles podem ser considerados portas de entradas para uma existência extraordinária, anticonformista e catártica.
So, listen, I've caught the hints. I get what you're saying. You want to ride the bull. Segundo Cohen, através do corpo do monstro, fantasias de agressão, dominação e inversão são permitidas a serem expressas em um espaço claramente demarcado. A Susan Kocal fala que o corpo grotesco não se encaixa em ideias pré-concebidas da perfeição. Ele muda continuamente, tornando-se outra coisa. E nós, da pós-modernidade, não gostamos muito de coisas que sigam todas as regras, que se encaixem certinho em um padrão, e por isso nós acabamos gravitando para o grotesco. E isso é um assunto que o próprio Guillermo del Toro, o diretor da Forma d'Água, já tocou. Nas palavras dele, os monstros são mártires da normalidade. Com 53 anos eu não sei o que é normal. Eu não entendo e acho normalidade um padrão muito destrutivo. Se normal significa perfeição, eu acho impossível. Monstros são padroeiros da imperfeição para mim, e eu rezo a ele todos os dias, porque todos nós somos imperfeitos. Quando o interesse romântico ele é um monstro, os limites do que é normal e aceitável eles desaparecem. O marido monstro ele desafia o par romântico e a audiência a retraçar esses limites nós mesmos, sem nós sermos guiados por nenhuma norma social. O que é aceitável? O que a gente consegue perdoar? Ao que nós damos valor? Até onde vai a nossa empatia? E no final das contas, ao aceitarmos a imperfeição exteriorizada nos monstros, nós aceitamos a imperfeição dentro de nós mesmos. O romance com monstros ele é atrativo porque ele nos coloca em contato com um mundo que não é constrito pela perfeição, onde o grotesco e o aterrorizante eles são permitidos porque eles são sublimes. E dessa forma, nós celebramos o grotesco e o aterrorizante que faz parte de nós. Na segunda parte desse vídeo eu vou discutir romance com monstros como narrativa de transformação e revelação. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando esse vídeo sair. Se você gosta desse tipo de análise e quer nos apoiar, aí na descrição tem o link para nossa campanha do Apoia-se. Perguntinha da semana. Que monstrão que você gostaria... Não, calma, vamos devagar, né? Qual é o seu monstrão favorito? É isso, gente. Tudo que eu sei de fonte, de bibliografia, eu deixei anotado aí na descrição também. Então é isso, gente. Tchau!